Quero iniciar esse nosso momento de reflexão perguntando a nós, a você, a mim, a todos nós. O que você tem feito que irá reverberar na eternidade? Quais são os seus envolvimentos que fará a diferença, que vai ecoar não apenas nessa jornada que nós temos na face dessa terra, mas aquilo que vai ficar e vai transformar vidas em direção à eternidade. Quais são os valores, quais são as prioridades, qual é o seu ideal de vida? É disso que nós queremos refletir, meditar hoje e nas próximas semanas. Precisamos avaliar em nossas vidas se cada um de nós temos vivido e experimentado esta plenitude na nossa existência. Algo que nós temos falado aqui com certa frequência é o risco que corremos de passar as nossas vidas, de gastar as nossas vidas, sem deixar legado algum para a humanidade e não deixar legado algum para a eternidade. Corremos o risco de estarmos tão ocupados e talvez cegos, talvez sem a compreensão maior de uma visão que vai muito além daquilo que eu e você podemos enxergar com os nossos olhos. Nós queremos refletir e fazer uma autoavaliação individual, cada um, cada casa, mas acima de tudo, individualmente, entender em Deus se a minha vida de fato tem sido relevante para fora da minha própria casa, da minha própria família nuclear, pois é desta forma que nós vamos cumprir o propósito da nossa existência. Não há propósito maior nas nossas vidas do que ter uma relação com Deus de proximidade, de intimidade, de comunhão, a fim de cumprir em nós a razão da nossa existência. Já faz algumas semanas que nós temos refletido num texto base. Esse texto, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Nós fizemos algumas abordagens a respeito desta progressão de vida, de existência. Somos, cremos e fazemos. Esta é o nosso desenvolvimento natural, ou melhor dizendo, o nosso desenvolvimento espiritual. Essa é a nossa razão da qual Deus ainda nos tem aqui nesta terra. O texto de somos, cremos e fazemos, diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, se você quiser acompanhar ou anotar aí para uma futura consulta, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados, nesses 3 versículos aqui, nós podemos compreender o plano eterno de Deus nas nossas vidas. Não apenas o plano de nos salvar através da graça. Falamos e temos falado, como eu disse, que a causa da nossa salvação é o amor eterno de Deus por nós. Esse amor tão grande que Deus nos amou, fez com que o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Cristo do Deus,
Jesus viesse, fizesse carne no nosso meio, morresse por mim e por você, sacrificando-se para que nós tivéssemos vida. E o texto diz que essa ação graciosa, que essa ação de graça, ela não vem de nós. Não é algo que eu e você poderíamos fazer para alcançar. É uma ação unilateral de Deus em nosso favor. Esta graça, ela alcançou as nossas vidas de forma que nós crescemos. Porque o texto diz lá em João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, é que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a ação de Deus, graciosa, salvadora, que intervém e coloca em nós tanto o querer quanto o realizar, mas acima de tudo, Ele tem a autoria da nossa fé. Então nós somos salvos porque a ação de Deus, ela é anterior à minha compreensão e o meu discernimento que me leva a crer. A ação graciosa de Deus vem em primeiro lugar, porque é uma ação eterna, não é uma ação pontual, não é uma ação que eu ou você experimentamos hoje ou alguns dias para trás. É uma ação proativa, unilateral de Deus, na eternidade em nosso favor, por conta do seu grande amor. E Ele age nos nossos corações para que nós possamos crer. E quando cremos, nós entendemos agora a razão pelo qual eu e você existimos. A nossa razão é a eternidade. A nossa razão é um plano que extrapola apenas a nossa vida aqui, nesta jornada efêmera e passageira, rápida. Uma vez que o texto bíblico diz que nós somos como uma verdura que murcha ao calor do sol. Nós somos aqueles que rapidamente já começamos a experimentar a nossa decadência física, a nossa decadência emocional ou até mesmo mental. Pois Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que aqueles que esperam todas as coisas apenas nesta vida passageira e efêmera é o mais infeliz de todos os homens. Deus colocou no seu coração, no meu coração, o entendimento e o discernimento de eternidade. Este é o lugar onde Deus vai nos levar. Este é o lugar da presença poderosa, onde veremos Deus face a face. Esse é o plano eterno de Deus. Mas e agora? Enquanto nós não desfrutamos a plenitude da eternidade, nós desfrutamos parcialmente essa eternidade aqui e agora. Por que nós a desfrutamos parcialmente? Porque nós temos sim o entendimento dela, nós temos a esperança da eternidade, não há desespero no nosso coração pela morte, não há desespero no nosso coração pela algo que é inevitável, a nossa morte. Não há medo. Não há pavor, não há terror, não há desespero, porque ela é inexorável, ela é inerente, ninguém foge dela. Mas enquanto vivos estivermos, precisamos entender que temos que também viver aqui um propósito maior do que apenas a minha e a sua vida. Nós temos que entender que vivendo aqui, há muito mais do que apenas subsistir. Nós não queremos apenas estar abaixo da linha da sobrevivência. Nós não queremos apenas estar subvivendo algo que nós poderemos experimentar em toda a sua plenitude, na sua integralidade. Muitos de nós, homens e mulheres, jovens, adultos ou velhos,
já experimentam crises nos seus corações por conta da sua existência. Não apenas crises existenciais, mas crise de significado. Porque começamos a alcançar determinadas etapas da nossa vida, onde nós não conseguimos enxergar pelos nossos olhos naturais, pelos nossos feitos naturais, pelos nossos sucessos naturais, compreender, discernir qual o significado disso tudo. Quando não há resposta para o significado da nossa vida, quando não há respostas para o significado das nossas dificuldades, do nosso casamento, dos nossos filhos, da saúde ou da falta dela, da prosperidade ou não, começa a entrar nos nossos corações perguntas das quais nós temos grandes crises ao tentar respondê-las. Porque ainda não há compreensão total em mim e em sua vida do que ou a que viemos. A que viemos, amados? A que eu vim, a que você veio? Se nós pensarmos de maneira parcial, podemos até imaginar, equivocadamente, que apenas esperamos a nossa morte para desfrutar uma eternidade plena. Mas aí fica a pergunta: se o propósito na minha e na sua vida é exclusivamente a salvação e a eternidade, por que ainda estamos aqui? Não seria muito mais producente? Não seria muito mais ou menos traumático que no instante seguinte à sua salvação, você fosse arrebatado ao céu e já começasse a experimentar e desfrutar toda essa eternidade? Nesta ótica, sim. Mas no ponto de vista de Deus, não. No ponto de vista de Deus, é que Ele concedeu a mim e a você dons, talentos, segundo uma vocação, para cumprirmos um chamado. Há na minha e na sua vida uma vocação que eu e você precisamos descobrir. Enquanto eu e você não descobrirmos tal vocação, continuaremos suscetíveis às nossas crises existenciais e de significado. Enquanto nós não compreendermos, discernirmos que há muito mais em nossas vidas do que aquilo que podemos experimentar ou viver agora. Seria plausível que a nossa vida se resumisse ao que a maioria tem vivido? Seria plausível imaginarmos que eu e você estamos fadados a essa vida simplesmente dessa existência da qual nós apenas aguardamos a nossa morte e nesse ínterim ter alguns tipos de alegria, satisfação ou lazer? Onde é e como, para que eu e você temos usado todos os recursos que Deus tem colocado em nossas vidas? Os talentos, a capacidade, a sua intelectualidade, a sua espiritualidade. O que temos feito com isto? Como temos usado isso em nossas vidas? E a pergunta agora que não quer se calar: quem tem sido beneficiado de tudo que Deus colocou na sua vida, além de você e talvez a sua família nuclear? Não é possível pensarmos e imaginarmos que tudo se resume a isto. Então nós queremos nesses dias nos instigar, fazer perguntas desconfortáveis, para que nós possamos superar de maneira definitiva
crises que constantemente têm invadido os nossos corações. A nossa salvação, a nossa fé e as nossas ações, elas estão ligadas ao estado de vida que escolhemos viver. A nossa salvação em Deus, através de Cristo Jesus, a qualidade da minha fé, da sua fé, as ações resultantes da salvação e da fé e da sua qualidade, é o estado que eu e você vivemos. Esse estado de vida, ele vai além do que simplesmente circunstâncias, ela vai muito além do que simplesmente momentos pontuais que eu e você podemos viver. Sabe por que muitas pessoas fazem caridade? Muitas delas fazem por crise de consciência. As pessoas muitas vezes fazem caridade não necessariamente pelo entendimento do maior, do que é excelso nas nossas vidas, mas fazem apenas para aplacar em suas vidas a sua consciência pesada. Diante de uma sociedade tão injusta, socialmente dizendo. Ao passo que as ações e obras em nossas vidas, ela deveria ser esse entendimento da renovação do Espírito Santo em nossas vidas, como Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz, que nós devemos ter renovado o nosso entendimento. E quando nós renovamos o nosso entendimento, nós alcançamos agora, nós conhecemos agora a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só a partir daí que eu e você somos capazes de dar a Deus um culto racional, ou seja, uma entrega plena, consciente de um entendimento movido pelo Espírito Santo nas nossas vidas em favor das pessoas. Essa é a vontade do Pai e essa vontade de Deus para as nossas vidas. Essa obra, essa boa obra, é quando nós decidimos, entendemos, agimos para servir a Deus. Mas como servir a Deus? Como podemos servir a Deus que não vemos? Como podemos servir a Deus que não precisa de mim e de você para realizar necessariamente a sua obra? Como servir a Deus que é Espírito, que não vemos, que não conseguimos tocar com as nossas mãos físicas? Nós servimos a Deus servindo uns aos outros. Nós servimos a Deus quando nós também graciosamente servimos ao próximo. É impossível dizermos que amamos a Deus que não vemos quando nós não amamos aqueles a quem nós vemos. O texto é muito claro de Efésios e nos diz que nós não somos salvos pela graça. Perdão, nós não somos salvos pelas obras. Isto é dom de Deus, isso não vem de nós. Mas é muito claro que aquele que foi salvo pela essa ação graciosa faz obras. A obra, a ação em favor do outro está intimamente, intrinsecamente associada à minha salvação e à minha fé. Nós somos salvos para servir. Nós não somos salvos para garantir a nós algum benefício de Deus em nossas vidas. Você foi salvo, eu fui salvo para servir. Somos, cremos e fazemos.
Que obra é essa? A obra, talvez, da nossa cultura, nesse país de grandes injustiças, talvez pela influência religiosa que domina a nossa cultura faz 500 anos. Talvez ao pensarmos em obras, nós estamos pensando em beneficência, filantropia, caridade, através de várias formas. Obra não é apenas isto. A boa obra que Deus separou para que nós vivêssemos, tem a ver com a nossa vida com Deus, na disposição de servi-lo, ao servir uns aos outros. É o serviço ao próximo. As boas obras na Bíblia não se resumem a exercer caridade com pobres e doentes. Obra é tudo aquilo que fazemos em obediência à vontade revelada de Deus nas Escrituras, que é mais que cuidar dos necessitados. Mas isso não é excludente. A filantropia, a caridade, a beneficência, é também uma forma de ação em favor daqueles que são necessitados e muitas vezes excluídos. Mas é um equívoco nosso pensar que se resume apenas em ações que podem ou poderiam aplacar a nossa crise de consciência, porque temos e muitos não têm coisa alguma. Até que ponto nós estamos prontos para servir? Mateus capítulo 20, versos 25 a 28, diz assim, esse diálogo é um diálogo muito interessante de Jesus com os seus discípulos. 2 dos seus discípulos queriam um lugar especial à mesa, um ao lado direito e um ao lado esquerdo de Jesus. E Jesus diz assim no verso 25 do capítulo 20 de Mateus, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nossa cultura dominante, humanista, diz que para que eu seja o maior, eu tenho que me sobrepor sobre todos. Para que eu e você pudéssemos ser os melhores, o primeiro, ou os primeiros, nós deveríamos dominar sobre os outros. Mas a cultura do reino de Deus é exatamente o oposto disso. O texto diz que se nós queremos ser os primeiros, que nós queremos compreender e viver o projeto de Deus para nós, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, ao ponto de servir ao outro. E ele diz, assim como o Filho do Homem, assim como o Deus que se fez carne, Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir, nós devemos fazer o mesmo. Há paradigmas, há padrões em nossas mentes que nos diz que nós temos que ser sempre os primeiros, porque a nossa cultura é uma cultura de competição, é uma cultura de alcance, de resultado, de sucesso. Isso está intimamente ligado ao entendimento que nós temos que agora ser líderes que liderarão a todos. Mas Jesus está dizendo que você quer ser líder, você quer ser modelo, você quer ser inspiração, então que você sirva, então que você se apresente. Jesus veio para estabelecer uma nova mentalidade sobre como alguém pode ser grande, importante
e reconhecido. Ele começa comparando ao modelo que o presente século está acostumado. Porque, na verdade, nós somos dominados. Nós achamos que dominamos. Mas, na verdade, nós somos muito mais dominados pelo modelo, pelo humanismo, pelo secularismo, pelo individualismo, pelo materialismo, do que podemos imaginar. Muitos de nós, por falta de consciência, nos tornamos marionetes. Nós nos tornamos simplesmente aqueles que, aos nossos governantes, nos manipulam para que nós sejamos e façamos o que eles querem. É isso que o texto está dizendo. Mas Deus fala assim: não será assim entre vocês. Os que são discípulos de Jesus devem negar este padrão de pensamento, renovar a sua mente e compreender qual é a maneira que Cristo estabeleceu para nós vivermos. Ele diz que nós temos que, para sermos os maiores, devemos servir uns aos outros. Há uma passagem, logo após a última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, está registrado no Evangelho de Jesus, segundo João, conforme João, no capítulo 13, no verso 5 e 6. Esse é o maior entendimento e a melhor ilustração para compreendermos o nosso chamado a servir a Deus, servindo as pessoas. O texto diz: depois disso, depois de cear, verso 5, capítulo 13 de João, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar o meu pé, ou os meus pés? Precisamos contextualizar essa passagem. À época, 2000 anos atrás, as pessoas andavam e caminhavam em ruas de terra, de areia, de pedregulhos, e ao usar as suas sandálias, sujavam todo o pé. E quando chegavam à casa de alguém, era costume daqueles que recebiam visitantes, chamar os seus servos, os seus escravos, talvez os mais baixos, e eles vinham e refrescavam o visitante com água fresca, limpando, lavando os seus pés, de forma que isso demonstrasse a eles a disposição daquele que recebia na sua hospitalidade com os seus hóspedes e visitantes. Era da cultura da época que só os escravos de menor posição poderiam fazer isso. E é exatamente nesse modelo que Jesus toma a toalha, a bacia, e se coloca na posição mais baixa ao lavar os pés dos seus discípulos. Infelizmente, para muitos, isso se torna apenas um ritual. Mas essa figura, esta linguagem, esta ação de Deus deveria ser tomada nas nossas vidas como metáfora. Não é simplesmente acharmos que vamos literalmente lavar os pés uns dos outros num ritual religioso, pensarmos que podemos fazer a diferença, a transformação dessas vidas. Essa figura nos demonstra que se nós queremos ser os maiores no reino de Deus, nós temos que estar dispostos a servir uns aos outros, estarmos a serviço do reino de Deus. O serviço ao reino de Deus define nas nossas vidas o nosso entendimento da nossa vida e da nossa existência. As coisas das quais estamos envolvidos hoje
ecoará na eternidade? A nossa disposição de servir a Deus, servindo ao próximo, servindo a comunidade local, servindo a igreja, ela tem tido no seu coração a disposição de colocar em prática de forma que as nossas vidas não sejam simplesmente vidas infrutíferas? Será que a nossa vida se resume a trabalhar, a ganhar dinheiro, a de vez em quando tirarmos um lazer, acumularmos, adquirirmos, a possuirmos? Ou será que há um propósito muito mais nobre do que simplesmente aquilo que eu e você podemos viver? Nós servimos a Deus, servimos aos outros, nós servimos a Deus materializando o serviço às pessoas. Materializar o serviço é pôr na prática toda essa filosofia, todo esse ensinamento, toda essa palavra. Servir a Deus é nos voluntariar, por exemplo, na comunidade local, para abençoar mais e mais pessoas. A, de alguma forma, identificar na sua vida os seus dons e os seus talentos dados por Deus, para que você cumpra a sua vocação. Há uma vocação sobre a sua vida. Há um chamado sobre a sua vida. Que eu e você precisa atender. E ao atender, você cumpre a razão da sua jornada na face dessa terra. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos entender em Deus, para que eu e você sejamos de fato frutíferos na nossa vida. E mais do que isso, haverá um momento onde, ao encontrarmos com Deus, as nossas obras serão confrontadas por Ele. As nossas obras serão apresentadas a Ele. Que nós não sejamos encontrados no reino de Deus infrutíferos, estéreis, indolentes, egoístas, mas sejamos encontrados por Deus altruístas, que a marca da minha e da sua vida possa ser essa bacia e essa toalha, servindo a Deus, materializando o amor e a graça dEle na vida dos nossos irmãos e do nosso próximo. Por todo esse mês nós queremos entender, e por todo esse mês nós queremos instigar a você a buscar no Espírito Santo de Deus quais são esses dons na sua vida, como usá-los, como praticarmos essas ações e essas obras, a fim de glorificarmos a Deus neste mundo, a fim que as pessoas vejam a sua vida e as suas obras e deem glória a Deus. Quando somos imaturos, nós temos o entendimento que todos estão aqui nesse mundo para nos servir. Quando crescemos e amadurecemos, começamos a entender que nós estamos nesse mundo para servir uns aos outros. E eu e você fomos chamados para estar a serviço do reino de Deus.